Será que Kant apostaria nas bets? E no Tigrinho? O que ele pensaria da mega-sena acumulada? O filósofo Kant era tão metódico e disciplinado com sua rotina diária, especialmente com seu passeio da tarde, que os moradores de Königsberg costumavam acertar seus relógios ao vê-lo passar. Ele tinha uma rotina. Todos os dias, precisamente às 15h30, saía de casa para sua caminhada, independentemente do clima, seguindo o mesmo percurso. Inclusive, alguns afirmavam que o relógio de Königsberg, considerado o mais preciso da Prússia, era acertado pela rotina de Kant. Pois bem, certo dia, Immanuel Kant, ao passar em frente a uma lotérica, viu uma fila enorme de pessoas comprando bilhetes de mega-sena. Estava acumulada. Intrigado com o fato de todos estarem especulando de como gastariam a bolada, sem pensar em como viveriam sem o dinheiro gasto na aposta, ele pensou: se todos resolvessem viver de sorte, quem abriria a lotérica? Quem pagaria os prêmios? Quem imprimiria os bilhetes? Kant então concluiu que apostar não poderia ser uma máxima universal, pois levaria ao colapso da sociedade. E assim nasceu a sua crítica. Não a crítica da razão pura, nem a crítica da razão prática, mas a crítica da razão aleatória. Nessa parábola, um amigo tenta convencê-lo, mas Kant, e se você ganhar 130 milhões? Ao que ele responde: prefiro a dignidade da razão ao acaso da fortuna. Além disso, nem a rifa da padaria passa no teste do imperativo categórico. Explicando melhor, o imperativo categórico de Kant é uma regra moral simples. Haja apenas de forma que sua atitude possa virar uma lei universal. Antes de agir, pergunte-se: gostaria que todos os outros fizessem isso? Se a resposta for não, a ação é antiética, pois ignora o dever moral e o respeito pela humanidade. A sua máxima, sua regra pessoal, deve valer para todos, sem exceção. Por exemplo, Kant era radical quanto a isso: não mentir, pois se todos mentirem, a confiança acaba. Ele era contra, inclusive, o que a gente chama de mentira misericordiosa. Aquela que a pessoa diz: estou bem. Não, se está ótimo. Na verdade, não está, mas é só para a pessoa não se magoar. Outra recomendação seria: não fure a fila, pois se todos furarem a fila, para que servirá a fila? Além disso, Kant considerava as apostas como uma forma de engano, uma mentira disfarçada de esperança, algo que não poderia ser moralmente aceito segundo sua filosofia. Para ele, as apostas são uma prática condenada, ou melhor, condenável, porque promovem a ilusão e a dependência do acaso, afastando o indivíduo da sua verdadeira autonomia racional, da sua maturidade intelectual, da sua capacidade de pensar por si mesmo. Kant também propõe um idealismo transcendental, segundo o qual não conhecemos o mundo como ele é, a coisa em si, ou o númeno, mas apenas como ele nos aparece, o fenômeno moldado pelas estruturas da nossa mente. Isso reforça a ideia de que a realidade que percebemos é condicionada e não uma verdade absoluta, o que torna ainda mais problemático basear decisões na sorte ou no acaso. Então, nos dias de hoje, ele diria o seguinte: olha, você fica assistindo um jogo na televisão, o único que ainda não é patrocinado pelas bets é o juiz. Se é que não
por baixo do pano ele também não é. Ele, o pessoal do VAR especialmente. Então você é condicionado. As apostas, nós não conhecemos como elas são. Nós vemos como a propaganda se nos é passada, que você está assistindo um jogo e vai ficando ali preocupado com as odds, isto é, com as probabilidades. Além disso, Kant distingue entre conhecimento a priori e a posteriori. Como diziam os antigos, o apostador faz uma fezinha, faz uma fé. Ele confia na sua sensibilidade, na sorte, em premonições ou em experiências passadas, que é o conhecimento a posteriori, acreditando que isso ajuda a prever o resultado. Mas essa confiança não é racional nem segura, pois não se baseia em princípios universais e necessários ou a priori, e sim em crenças incertas, subjetivas, superstições e outras bobagens, o que reforça a crítica kantiana à razão aleatória. Em casos mais graves, quando a aposta vira puro vício, e há muitos brasileiros viciados, e países onde as apostas já eram mais tradicionais. Eu vi um relatório de um amigo lá na Espanha sobre o seu constrangimento, porque no seu estabelecimento comercial vendia apostas, em explicar para os apostadores que geravam lucro para ele, a que não apostassem mais. Ele estava vendo pessoas perderem todos os seus bens e a sua dignidade. O apostador perde a autonomia da vontade, deixando de agir racionalmente e se tornando escravo do impulso, o que reforça ainda mais a crítica kantiana à razão aleatória. Moral da história: o apostador acha que entende as apostas do jeito que elas são, mas na real não entende como elas funcionam. Eles não têm a menor noção das probabilidades. Afinal, no fundo, o dono do jogo, o dono da banca, o cacifeiro é quem ganha. E isso não é sorte. O jogo já está armado. Ou você acha que é mais esperto que a esperteza dos donos das bets? Pense nisso. Recicle suas ideias.